Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite, super boa noite. Vamos ao nosso tema então de hoje, que é sobre alegria e saúde mental, como vocês viram, né? Muito bom esse tema, porque o que eu tenho constatado por aí na vida social, não, assim, não é uma percentagem muito alta, mas é razoável, de pessoas que têm dificuldade em viver alegremente. Inclusive pais que têm criança, sendo que criança é sinônimo de alegria, não é verdade? Então, esse é um problema. Então, um problema nas famílias. Essa postura assim desvitalizada, anêmica, super séria, de uma seriedade formal, aquela tristezinha sempre de fundo ali batendo na porta, né? E os outros vendo, entendeu? Às vezes a própria pessoa não percebe, não se percebe, mas todo mundo percebe. E é ruim, vocês sabem que é ruim. Então, esse problema me levou a escolher essa live e eu quero dizer para vocês o que é então alegria. Tá um conceito assim, porque afinal a gente sente alegria, graças a Deus, mas é bom ter esse conceito teórico. Alegria é uma satisfação interior, uma plenitude, ela está sempre relacionada ao bem, ela é expansiva, é efusiva, ela é transbordante, é um deslumbramento com a vida, com as situações, apesar de tudo. A alegria não é dependente de que as circunstâncias externas estejam super favoráveis, tá? Isso, na verdade, é consequência de algum êxito. A alegria é perene, ela paira na mente de quem a quer, né? De quem a busca. E qual que é um erro? Vou dizer para vocês dois erros que acontecem, que nós cometemos em relação a esse estado de ser, que é ser assim opositora de tudo que é negativo, de tudo que é difícil, de todos os probleminhas. A gente fica atrás, eu até já disse isso antes, só de conquistar, só do êxito, só que as coisas deem certo. E se não der, a tristeza, o abatimento vem imediatamente. Como se a gente não tivesse dentro de nós mesmas e mesmos a competência para driblar isso tudo, tá? E nós temos, eu vou falar sobre isso. Então, esse deixar-se abater por tudo e por nada é um erro. E como na vida real acontecem muitos reveses, a gente fica com essa reação pairando no ar dias e dias e dias e meses e a vida inteira, né? Qual é o sintoma, então? Uma tristezinha ali que, na verdade, desfavorece a nossa saúde física, porque a gente vai poder ter umas somatizações, né? Aí, problemas no corpo, e também problemas de saúde mental, porque ficamos com algum problema de pele, com dor de cabeça, problemas do aparelho digestivo, com dores musculares e uma série de coisas, né? Podemos ficar aflitos, ansiosos e tudo mais, porque não dominamos esse sentimento e não deixamos a tristeza ser um paradigma para a nossa vida, um pano de fundo para os acontecimentos do dia a dia. Bom, alegria, gente, na verdade, eu pensei assim, é um direito e é um dever congênito, tá? Ele é patrimônio da humanidade, ela é patrimônio da humanidade. A gente não pode desprezar nem minimizar, porque, sobretudo, que nós temos um mundo cheio de crianças e adolescentes que são muito dependentes deste estado dos adultos, entendeu? Sinto muita pena de famílias entristecidas, amarguradas, de famílias com o entusiasmo baixo, porque as crianças vão pegando, vão assimilando esse sistema, esse jeito de ser fatalmente, né? Porque elas são umas esponjinhas que sugam. E o problema nosso, muitas vezes, é que a gente não sabe o poder que temos, nós mesmos, de driblarmos esse estado, tá? De usar as competências internas, as próprias qualidades, para não se deixar abater por esse sentimentozinho de tristeza que bailam aí, que pairam no ar, né? Aí a gente vive, sabe como? Com aquele jeito nauseado de ser, que é horrível, é ruim para a família, é ruim para todas as pessoas que convivem com pessoas assim, né?
E vocês pasmem, mas a alegria é um hábito, é um convencimento, é uma escolha, é uma decisão. Eu vou ser, a alegria vai ser determinante na minha vida, aconteça o que acontecer. E aí, o que eu faço? Eu estabeleço, eu promovo em mim mesma atos de alegria. Eu vou sorrir e vou rir ainda por cima. Eventualmente vou dar gargalhadas, né? Se for cabível, né? Eu vou levar com esportividade, com serenidade, com o controle, com domínio, todas as situações que me acontecem no dia a dia. Sendo assim, se eu acordo, por exemplo, às 6:30 da manhã e já 3 coisas ruins aconteceram, eu tropecei, não tinha não sei o que eu queria, eu não sei, alguma coisa, alguém chorou, a criança gritou, fez uma birra e tudo mais, aí se pensa, as pessoas popularmente pensam assim, meu Deus, eu levantei com o pé esquerdo já, tão cedo já aconteceram tantas coisas ruins. Pois eu vou dizer, você tem a capacidade de decidir mudar de rumo às 8:15 da manhã. Não é o dia que vai ser ruim porque, entre aspas, você levantou com o pé esquerdo. Você manda no dia. Você não é refém das circunstâncias, tá bom, gente? Nós não somos. A nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso brilhantismo de pessoa humana podem recuperar qualquer coisa, a qualquer hora do dia, né? E com qualquer circunstância que esteja acontecendo ao redor. Aí você pensa assim também, mas é que a minha vida é rotineira, o meu trabalho é sempre igual, 8 horas por dia fazendo a mesma coisa, eu tô cansada. Tá, é rotina, trabalho de fato, a vida de quem trabalha em qualquer lugar tem uma certa rotina porque é natural, é a organização da tarefa, né? Só que você pode inovar na rotina, tá? Você não precisa ser refém dela, você é rotineiro porque você faz as coisas iguais. E a alegria de fugir disso e de ir atrás de novas conquistas, de novas maneiras de fazer as coisas, de novos prismas, isso realmente dá alegria, dá satisfação interior, porque é o uso da criatividade, entendeu? A gente é muito igual porque a gente às vezes é muito séria, a gente é muito detida nos conceitos, né? E naquela técnica, naquele jeito de fazer. Então a gente tem que ter mais inventividade no trabalho, nesse dia a dia que você vive realmente todos os dias, né? Aí eu vou dar algumas ideias assim para vocês de satisfações que talvez fiquem esquecidas porque passa batido, porque é impressionante como a gente liga o piloto automático e vai, tá? Esse é o nosso problema. Olha, a gente pode, depois de ter feito um excelente relatório, um lindo relatório, né, de trabalho, você pode ficar feliz porque você conseguiu ter uma conversa muito produtiva com aquele filho adolescente arredio, porque as férias estão chegando e você vai fazer um programão de férias, porque o almoço de negócios foi muito produtivo, porque as flores estão por aí, não sei se vocês veem em Curitiba os ipês amarelos, né? A metade das árvores estão floridas e a outra metade não, mas vai ficar daqui a pouco a cidade atapetada de ipês, o que é belíssimo. Isso significa o quê? Desfrutar com aquilo que é pequeno, desfrutar do aparentemente intranscendente. Bom, o final de semana promete, um jantar foi inesquecível, você reencontrou um velho amigo que você queria, você organizou bem os seus armários que há muito tempo não conseguia, enfim, você está numa fase boa porque você está deixando de lado ao lutar um defeito que você tinha se proposto a deixar e você está conseguindo. Outro dia uma amiga colocou no Facebook, ela foi para a praia, acho que final de semana passada, e choveu, fez frio e ventou. E ela disse, eu tô radiante, porque o barulho do mar continua o mesmo, né? Então, assim, radiante, porque a natureza, ela irradia mesmo, ela dá a natureza dá prazeres pra gente, né? Pra quem gosta de beleza. Ou, eventualmente, eu sempre digo, como eu sou psicóloga, quando uma pessoa está fazendo tratamento, ela tem um insight, eureka, né? Ela descobriu
um parâmetro novo para a sua vida, isso também é maravilhoso. Então, tem uma série de coisas que a gente tem para desfrutar e que passa batido, infelizmente. E na educação dos filhos, como eles não veem a gente fazendo isso, valorizando essas belas coisas e as pequenas coisas, eles também vão ser assim, o fruto da nossa atitude no dia a dia diante das situações. Olha, alegria não é causa nem consequência, gente. A alegria, ela é um estado, é um instante, é o aqui, é o agora e é o já. Por isso que eu digo que é uma decisão. Eu decido sorrir, eu vou sorrir. O sorriso vai me favorecer uma série de coisas, né? Eu vou ser bem-humorado, eu vou ser bem-humorado. Eu faço um plano, um trato comigo mesmo, um acordo intrapessoal, né, para ser assim. Então a alegria, ela advém de atos de alegria. Não é que eu tenho que sentir alegria para praticar os atos. Não. Às vezes sim. Às vezes a gente está muito satisfeita, muito plena, né, apesar de alguns reveses. Mas talvez tem pessoas que têm um temperamento para essa alegria, já é mais natural, já é mais constitucional, mas a maioria das pessoas não tem. Mesmo assim, é possível, tá, ir atrás, porque senão a gente ficaria assim como pessoa, como ser humano, muito fragilizado, com comportamentos muito incapacitantes, tá? O que não é o caso da pessoa, com toda a inteligência que nós temos, né? E ela é global e pode ser o pano de fundo das tuas atividades diárias, de todos os dias, semanas, meses e anos. Agora eu vou dizer para vocês, para diferenciar duas situações que as pessoas confundem, assim, como é que em relação a sofrimento e alegria. O que é o sacrifício com alegria, e o outro é como é a dor vazia, a dor sem sentido. O sacrifício com alegria é aquele do esportista que treina, assim, ele faz o esforço medonho. Da bailarina, vocês já viram os pés das bailarinas, como é que eles são? Mas ela quer, ela gosta. É um sacrifício como meio para atingir um fim muito maior, né? Esse sacrifício com alegria pode ser também das ações solidárias. A gente procurei na internet, assisti um documentário algumas semanas atrás, que eu esqueci o nome, infelizmente, belíssimo, com depoimento de pessoas aí do mundo inteiro que têm ações sociais, agregadoras, solidárias, assim, espetaculares. São pessoas comuns, cidadãos comuns, que estão nessas associações, fazendo bem, e que dizem que a vida deles é antes e depois da entrada nessa associação, né, que elas promovem o ser humano, o ser humano frágil, né, com as suas próprias competências. É a alegria dos pais com os filhos, educar não é fácil, sustentar, né, ajudar a se desenvolver, quando os filhos ficam doentes, os pais com filhos com algum problema maior de saúde, de desenvolvimento. E vocês sabem, não sei se sabem, que os depoimentos das pessoas acidentadas são impressionantes, porque de modo geral, em resumo, o que elas dizem? Que a vida delas foi um divisor de água entre antes do acidente e depois do acidente. E que invariavelmente, após o transtorno, elas têm uma vida muito mais eficaz, mais produtiva, vem mais sentido na vida. Elas vivem muito melhor depois de estarem tetraplégicas, paraplégicas e com outros danos físicos, né? E por quê? Porque fica uma vida mais fecunda, mais de entrega. Elas renovam o sentido, essas pessoas, né? Estava assistindo agora, ainda há pouco aí no jornal, um militar da Marinha que tem um navio que leva atendimento médico para o pessoal do Ribeirinha, né? E ele falando assim, que a vida é muito difícil, sempre na água, sempre no mar e nos rios, muito difícil ficar longe da família e ter outras dificuldades mil, mas ele disse que é isso que ele quer, porque ele vê o bem que ele faz para as pessoas, né, tão carentes, e que isso supera qualquer dificuldade. Então esse é o sacrifício
de uma pessoa, de um ser humano íntegro, que se beneficia e fica de fato feliz e satisfeito com ações transcendentes, apesar de dificuldades. Agora, a dor vazia é aquela que a pessoa é enfadonha, não vê sentido, né? Não luta, não quer, não aceita, não se supera, não supera nada, não supera as dores, as dificuldades e não vê nada de bom naquilo que aparentemente não é bom. Não tem outro prisma, né? E fica o quê? Paralisada na dificuldade. É aquela pessoa que não tem alegria porque ela vive na cultura do déficit. Ah, não tem, não chegou, não consigo, não dá, é difícil, entendeu? E daí? É difícil mesmo, né? Por quê? Porque não luta, porque não vai atrás, porque não move as suas capacidades para se renovar, para ver a vida de outra maneira. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa importantíssima para pais e mães. Como educar no otimismo as crianças pequenas e grandes e adolescentes, tá? Que combinam com a alegria, tá? Ensinar os filhos ao otimismo, antes de mais nada, para isso é preciso ter um ambiente familiar muito positivo, tá? Toda a vida, toda a gestão familiar, a administração da dinâmica dos dias e das noites na família, tem que ser um ambiente em que os pais ajudem, e já com exemplo, que eles enfatizem os benefícios em detrimento dos desprazeres. As crianças vão se acostumando, elas aprendem por osmose, tá? Elas aprendem por osmose. Criança triste que teve pais abatidos também. Crianças alegres é porque de alguma maneira elas vivem, elas se aproveitam desse benefício na família, né? Então, esse ambiente tem que ser essa atmosfera de bom humor e que os comentários na família sejam muito mais edificantes do que negativos. Mas vocês sabem que não é sempre assim, né? A nossa tendência, aquilo que flui, é comentar negativamente, infelizmente. E nisso a gente fica com um rol, um peso, uma carga de comentários negativos. E as crianças que não entendem quase nada, percebem quase tudo. Sentem, né? Então, a felicidade, vocês sabem, não vem de fatores externos. Ela vem de como a gente interpreta aquilo que nos acontece, né? E aí, até foi um tema belíssimo, eu quero escrever um artigo na leitura estudando sobre esse tema. O autor diz assim: a família como escola de felicidade. Nada menos, gente. A família como escola de felicidade. A família é a maior escola de felicidade. Ou não, né? Então tem que mostrar com exemplo. Olha, de alguma maneira, aqui nesta casa, a gente alimenta as emoções positivas. É assim, né? E aí, como que vão crescer essas crianças? Vão crescer fortalecidas e não vão ser propensas a ver as coisas negativamente, tá? Vão ver o bom do ruim, sempre, porque existe o bom no ruim, né? E ainda por cima, além delas vão ser mais fortes e mais alegres, mais positivas, mais entusiastas, por causa dessa vivência familiar, elas vão aí fora criar ambientes, gerar ambientes positivos e favoráveis. Elas vão, de alguma maneira, transformar o entorninho, né, por onde elas forem. E os especialistas dizem assim, que a alegria, ela está vinculada, em parte, aos valores também, aos valores morais. Famílias que vivem a capacidade de perdoar, capacidade de generosidade, solidariedade, confiança nas outras pessoas e relacionamentos empáticos, têm muito mais chance de desenvolver nos filhos, né, e até a capacidade de ser alegre, porque não é estar alegre, é ser. A alegria é uma disponibilidade interior que precisa ser perene. Então se ensina nessa família a capacidade de tirar proveito daquilo que é mais difícil, das dores maiores e das dores menores.
Também se ensina nessa boa família, que vai educar no otimismo, na alegria, as crianças, os adolescentes, a terem projetos de situações, projetos a longo prazo, porque senão a gente fica dando, alimentando e deixando esses filhos obesos de prazeres. Que felicidade, alegria seria uma consequência de ganhar, de comer, de comprar, né? Eles são obesos de prazeres. Aliás, as crianças hoje estão obesas de situações menos importantes, tá? E falta para elas, tem lacunas importantíssimas em relações empáticas, em intimidade, em conversas de confiança, de confidência na família, e falta muito que essas crianças e esses adolescentes sejam amigos muito bons dos seus próprios amigos, né? Aprender a desfrutar de tudo, aproveitando, gente, que a infância ela é assim. A maravilha da infância é que para ela tudo é maravilhoso, tá? Isso é uma realidade. Elas veem com outros olhos, elas dói menos as coisas delas, porque elas não têm essa prevenção, essa tendência para tristeza, né? Evitar queixas e reclamações, valorizar e agradecer por muitas coisas. Criança aprende com repetição, com treino. Então nós vamos lá, a mãe e o pai vão deitar com não precisa ser diariamente, mas muitas vezes fazer uma lista dos ganhos que se tem. E eu colocaria, e como criança é muito concreta, fazer lista mesmo, escrever. Criança que não sabe escrever, desenha, né? Tudo aquilo que é ganho, que nos alegra, porque como a vida é boa. Nessa reportagem mesmo do pessoal da Marinha, então as mulheres, os pessoal do Ribeirinha, eles dificilmente têm atendimento médico, eles não têm acesso ao médico sempre que ficam doentes ou a exames. E aí eu estava pensando, né? Até isso é um ganho, tá? Fazer as crianças se conscientizarem, mas assim, repetidas vezes, tá? E essa lista de benefícios é uma lista que não vai ser pequena, hein, gente? Porque a gente é vivo, respira, aprende, vai para a escola e aprende, tem acesso à cultura, tem família, tem carro, tem telefone, tem amigos, né? Tem esperança, tem projetos e as coisas pequenininhas, tem chuveiro quente, tem comida, né? Uma longa lista de benefícios, se nós adultos pararmos para pensar. Então, na educação de criança, a gente tem que educar a consciência, tá? E não dá para ficar só nessa coisinha assim, educar para comer direito, né? Educar para, sei lá, não desperdiçar a comida, para escovar os dentes, para tirar o uniforme. A vida é muito mais transcendente, gente. Tá faltando um pouquinho mais de grandeza, de grandiosidade, da gente rever os valores, nós temos que rever antes de passar para eles. Porque a gente entra no automático e nós ficamos nas ninharias do dia a dia muitas vezes, né? Ensinar para eles o que é a alegria de quem não tem nada do que eles têm, porque existe, né? A gente sabe, cobrador de ônibus, que é alegre, outro dia tinha uma reportagem, que ele é felicíssimo, tá? Contentíssimo com a vida dele, vive rindo, isso é uma reportagem que teve. Sim, empregada, os empregados, pessoas mais carentes, assim, ou doentes, que apesar de tudo isso, tem uma vivacidade, né? E também fazer em casa, gente, é muito lúdico isso e é necessário, porque criança respira isso, eles ficam imensamente felizes quando os pais, os adultos entram brincam com elas. Então, de vez em quando, uma vez por mês, ter uma festa de arromba, uma festa de gincana, não é festa de arromba que vocês vão gastar dinheiro, uma festa de alegria, tá? Uma festa como faz uma pessoa que eu conheço, ela fez fazia festa de aniversário, naquele ano era torta na cara, inclusive os filhos tinham direito de jogar a torta na cara da mãe e do pai, porque fazia parte da brincadeira, entendeu? Gincanas que são divertidas, porque senão nas festas os adultos ficam
conversando e as crianças ficam nos eletrônicos, né? E aí ajudar essa criançada a se conhecer, levá-los a saber o quão forte eles são, o quão capaz, isso é um motivo de grande alegria, porque eles têm muito para contribuir. Nomeiem o que eles são, o que eles têm, quais são as características favoráveis, as fortalezas deles, que eles vão com isso ajudar as outras pessoas, né? E assim, levar os filhos a sentir-se de fato, verdadeiramente amados de uma maneira incondicional. Tal será que algum filho, eu sei que existe essa realidade, que ele tenha que supor que talvez ele acha que deve ser amado pelo pai e pela mãe, porque isso não está muito claro, porque não há uma manifestação muito expressiva desse amor. A criança amada, mas que sabe ser amada incondicionalmente, apesar de ter seus déficits, suas fragilidades, apesar de todos os seus defeitos, essa criança que se sente amada é efusiva. Ela é mais radiante do que a outra criança que tem dúvida se é amada, nada menos do que pelos próprios pais. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Não tem perguntas, né? Assim. Tinha uma pergunta de uma mãe que dizia então que o filho é pessimista, entristecido, a culpa é sempre dos outros, né? Reclama muito. Então, a educação dessa criança tem que ser baseada numa didática, numa pedagogia de ensiná-lo e esse insistente, com frequência, com regularidade, no contraponto, né? Que ele tem que ver, de fato, os pais têm que levá-lo a analisar, porque essa é uma tendência do temperamento dele, ela flui, ela é muito rápida. Os pais vão ajudá-lo a usar a cognição, o intelecto, para entender que não é assim. Olha lá o que aconteceu. O que ele achava que era, não é. Por quê? Por causa disso, disso e daquilo. E os pais têm que estar assim, mais ainda entusiasmados e perto dele, tudo é mais com uma criança que é mais difícil, tá? A gente aumenta a quantidade, aumenta a intensidade dos elementos, da postura, né? Para ele sair da ranzizice, né? Através um pouco da lógica, porque ele interpreta assim. Ele acha que o que ele interpreta é realidade, mas não é realidade. Mas ele não vai conseguir sair disso sozinho, tá? Então, quem tem que ajudar são os adultos, assim, fazendo comparações, tá? Fazendo ele ver os resultados, enfim, vendo a realidade, tá? E brincar muito com essa criança meio azedinha, né? Brincar, contar piada, fazer ele fazer palhaçada, que ele conte, que ele vá aprender, que ele conte, que eles façam coisas lúdicas, né? De uma maneira mais intensiva, tá? Toda criança que tem menos do que os outros tem que ser aumentado, intensificado, aquilo que é normal que se faça com outras crianças. Tem que aumentar a dose, na verdade, a medida, entendeu? Então é isso, pessoal, por hoje. Então, olha, tem 2 filmes, 2 lives no YouTube. Tem muita gente que ainda quer aquela live do pai, sobre o papel do pai. Não conseguimos hoje, mas vamos colocar no YouTube também, tá? Essa aqui também vai ficar gravada, tá? E a gente conversa então na outra semana, tá bom? Eu até pensei, vamos fazer vídeo mais curto, porque esses longos assim o YouTube tem dificuldade de aceitar. Foi um prazer, ficamos meia hora, um prazer enorme falar com vocês, estar aqui. Vamos nos encontrando semanalmente então, tá bom? Eu digo, vocês não me escreveram, que assunto que vocês gostariam que eu falasse, tá bom? Beijo grande, grande abraço e ótima semana. Tchau!